A Prinsky Meditações apresenta o áudio de um trecho do livro O Poder da Tranquilidade. Uma respiração consciente. De Thich Nhat Hanh. Meditação. A arte de estar presente. Como já vimos, a maneira mais fácil de nos libertarmos da engrenagem contínua de um pensamento incessante é praticando a respiração consciente. Nós respiramos o tempo todo, mas raramente prestamos atenção à nossa respiração. Raramente desfrutamos nossa respiração. Uma respiração consciente é o presente que ganhamos quando oferecemos toda a nossa atenção à inspiração e à expiração, desde o momento em que inalamos o ar até o liberarmos. Se você presta atenção enquanto respira, todas as células da sua mente e do resto do seu corpo dançam no mesmo ritmo. Com o ato da respiração consciente, você viaja para dentro. Seu corpo está respirando, e seu corpo é sua casa. Em cada respiração, você pode voltar para casa, para si mesmo. É possível que você guarde muita tristeza, raiva ou solidão no interior do seu corpo. No entanto, quando se conectar com sua inspiração e expiração, poderá entrar em contato com tais sentimentos sem medo de se tornar seu prisioneiro. A respiração consciente é uma maneira de dizer: não se preocupe, eu estou aqui, eu estou em casa, eu vou cuidar desse sentimento. Sua respiração consciente é sua base. Se você pretende realizar seus sonhos, se deseja construir uma conexão com sua família e amigos, se quer ajudar sua comunidade, precisa começar com sua respiração. Cada respiração, cada passo, cada ação feita com mindfulness lhe oferecerá mais sustento. Abrir espaço a mindfulness é mais fácil do que você pensa. Muitos de nós pensam que não existe espaço para cultivarmos a mindfulness em nossas vidas. No entanto, a verdade é que uma vida consciente tem mais a ver com reorientação pessoal, com relembrar nossas reais intenções do que com incluir um evento chamado meditação em nossa agenda diária. Você não precisa entrar em uma sala de meditação nem marcar uma hora para praticar a mindfulness, embora tais coisas possam ser maravilhosas se houver tempo para elas. Por outro lado, a respiração tranquila e consciente é algo que você pode praticar a qualquer hora. Qualquer lugar pode ser sagrado, desde que estejamos relaxados e serenos, acompanhando nossa respiração e concentrados no que estivermos fazendo. Quando acordar de manhã, ainda deitado na cama, comece o dia com uma respiração consciente. Aproveite esse momento, antes de mais nada, para acompanhar sua inspiração e expiração, percebendo que terá 24 horas novinhas em folha para viver. Eis um presente da vida. Após minha ordenação como monge noviço, precisei memorizar vários versos curtos que me ajudaram a exercitar a mindfulness. O primeiro verso que memorizei foi: ao acordar esta manhã, vou sorrir. 24 horas novinhas em folha estarão esperando por mim. Eu prometo vivê-las intensamente e aprender a olhar tudo que me rodeia com os olhos da compaixão. Como você pode ver, são apenas 4 versos. O primeiro tem a ver com a inspiração. O segundo com a expiração. O terceiro com uma nova inspiração. E o quarto com mais uma expiração. Ao respirar, use os versos para focar sua atenção na dimensão sagrada do que estiver fazendo. Você, com certeza, gostaria de viver as 24 horas que está recebendo de uma maneira feliz e em paz. Devemos nos comprometer a não desperdiçar nossas 24 horas, pois elas são um presente da vida, que você recebe novo a cada manhã. Se puder se sentar confortavelmente, a meditação sentada é uma forma maravilhosa de praticar a respiração consciente. Muitas pessoas não conseguem se permitir o tempo de se sentar e não fazer nada além de respirar. Elas o consideram um ato financeiramente racional ou um luxo. Nós costumamos dizer que tempo é dinheiro, mas o tempo é muito mais do que dinheiro.
tempo é vida. A simples prática de nos sentarmos, em silêncio e com regularidade, pode ser profundamente curativa. Parar para se sentar é uma boa maneira de focar uma respiração consciente, e nada mais. Da mesma maneira que você pode decidir desligar a televisão ao comer, poderá desligar a estação pensando sem parar e prestar atenção à sua respiração, à sua comida, às pessoas que estão comendo ao seu redor. Quando estiver arrumando a cozinha ou lavando a louça, pratique tudo isso de maneira consciente, com um espírito de amor, alegria e gratidão. Quando estiver escovando os dentes, escove-os com mindfulness. Não pense em nada mais, simplesmente foque sua atenção na escovação dos dentes. Você pode passar 2 ou 3 minutos escovando os dentes. Nesse espaço de tempo, poderá ser consciente dos seus dentes e da sua escovação. Quando for ao banheiro, também é possível desfrutar esse momento. A mindfulness pode alterar seu relacionamento com tudo. Ela poderá ajudá-lo a estar verdadeiramente presente e desfrutar tudo o que estiver fazendo. Praticar a caminhada consciente é outra oportunidade de criar momentos de felicidade e cura, como vimos anteriormente. Sempre que der um passo, enquanto inspira e expira, preste atenção na sensação do seu pé entrando em contato com a terra. Ao dar um passo com mindfulness, você volta para si mesmo. Cada passo é uma nova ajuda para que você possa se conectar com seu corpo. Cada passo consciente o leva à sua casa, ao aqui e agora. Portanto, ao caminhar do estacionamento ao seu trabalho, ao caminhar dos correios ao supermercado, por que não voltar para casa a cada passo? Em qualquer atividade, sempre que você estiver calmo e atento, terá uma chance de se conectar consigo mesmo. Durante grande parte do tempo, nós caminhamos e não percebemos que estamos caminhando. Estamos em algum lugar, mas não sabemos que estamos lá, pois nossa mente está a quilômetros de distância. Estamos vivos, mas não sabemos que estamos vivos. Vivemos eternamente nos afastando de nós mesmos. Portanto, acalmar seu corpo e sua mente, e simplesmente sentar-se para estar presente consigo mesmo é um ato de revolução. Você se sente e deixa de lado essa desunião com si mesmo, esse não ser quem você é. Quando se senta, você pode voltar a se relacionar consigo mesmo. Você não precisa de um iPhone nem de um computador para fazer isso. Tudo de que você precisa é sentar-se e respirar de maneira consciente. Em poucos segundos, você voltará a entrar em contato consigo mesmo, e saberá o que está acontecendo com o seu corpo, com os seus sentimentos, com as suas emoções e com as suas percepções. Você estará em casa e poderá cuidar bem dela. É possível que você tenha passado muito tempo longe de casa, e a sua casa pode estar desordenada. Quantos erros você cometeu por ter ignorado as sensações do seu corpo, as emoções que brotavam do seu interior, as percepções errôneas que dirigiam suas falas e pensamentos. Voltar verdadeiramente para casa significa se sentar e se reconectar consigo mesmo, aceitando sua situação como ela é. Ainda que tudo esteja bagunçado na sua vida, você pode aceitar isso, pois esse será o ponto inicial da sua reorientação, e só assim você poderá seguir em frente com uma direção mais positiva. Eu penso muito em Thich Nhat Hanh, que foi capaz de aceitar a prática de um momento de profundo silêncio no templo e levá-la consigo em meio ao caos da guerra. Mesmo mergulhados em nosso caos, sempre podemos encontrar algum espaço para um pouco de silêncio, e exercitando isso todos os dias será mais fácil encontrar paz na situação em que vivemos. Até mesmo encontrar um novo caminho que nos afaste dessa confusão. Certa vez, eu comandei um retiro em um monastério nas montanhas ao norte da Califórnia. No início do retiro, acontecia uma grande queimada ali perto. Enquanto nos exercitávamos, praticando meditação sentada e caminhando,
Ouvíamos o som de vários helicópteros. Não era um som exatamente agradável. Muitos dos participantes do retiro, incluindo eu, eram vietnamitas ou americano-vietnamitas, e para nós, o som de helicópteros lembrava armas, bombas, mortes e mais mortes. Tínhamos vivido uma guerra brutal, e era perturbador ouvir os helicópteros o tempo inteiro, lembrando-nos de tanta violência. Mesmo para os participantes que não tinham vivido a guerra, o som continuava sendo alto demais e intrusivo. No entanto, os helicópteros não iriam embora, nem nós. Por isso resolvemos praticar a escuta do som dos helicópteros com consciência. Ao ouvir um som prazeroso, como o de um sino, as pessoas querem focar sua atenção nele. Oferecendo nossa atenção a um som prazeroso, é fácil nos sentirmos mais presentes e felizes. Porém, naquele momento, fomos obrigados a aprender como focar positivamente o som dos helicópteros. Com o Mindfulness, foi possível nos lembrarmos de que aqueles helicópteros não estavam participando de uma guerra, mas, sim, tentando apagar uma série de chamas destruidoras. Com tal percepção, fomos capazes de transformar um sentimento desagradável em outro, de gratidão e apreciação. Como o som dos helicópteros voltava a cada poucos minutos, se não tivéssemos praticado a mindfulness dessa maneira, teria sido um retiro muito tedioso. Portanto, todo mundo, e éramos quase 600 pessoas no retiro, praticou a inspiração e expiração ao som dos helicópteros. E repetimos para nós mesmos os versos que dizemos ao ouvir um sino, que modificamos para se adequar à situação. Eu ouço. Eu ouço. O som desse helicóptero me traz de volta ao presente. Sobrevivemos muito bem. E conseguimos transformar o som dos helicópteros em algo útil. Se você está apenas começando, tente dedicar 5 minutos, todos os dias, a uma caminhada calma e consciente. Quando estiver sozinho, siga na velocidade que preferir. Algumas pessoas gostam de caminhar bem lentamente, levantando um dos pés ao inspirar e dando um novo passo ao expirar. Inspirando, você dá um novo passo, e caminhando de tal forma, coordenando seus passos com sua respiração consciente, seu pensamento poderá chegar a ponto de se deter completamente. Se isso ainda não aconteceu, faça uma pausa e continue respirando de maneira consciente até conseguir deter seus pensamentos por completo. Você perceberá, quando somos conscientes de nós mesmos, algo realmente muda física e mentalmente. Quando você conseguir dar um primeiro passo desse tipo, saberá ser capaz de dar um segundo. Comece com apenas 5 minutos. Em pouco tempo, você desfrutará tanto que decidirá repetir a experiência várias vezes ao dia. Vivemos muito ocupados. Estamos sempre nos afastando do presente. Não temos a chance de viver nossas vidas de verdade. A Mindfulness pode reconhecer isso, o que é uma iluminação. Devemos partir dessa iluminação, desse despertar. Queremos viver nossas próprias vidas, queremos parar para não sermos arrastados pela vida. E exercitando sentar-se, respirar, caminhar ou até escovar os dentes de maneira consciente, podemos parar. A prática de parar pode ser feita a qualquer hora do dia, até mesmo quando estamos dirigindo. Você está livre, você ganhou sua liberdade. E com esse tipo de liberdade, com esse tipo de libertação, a cura se torna possível. A vida se torna possível. A alegria se torna possível. As pessoas falam muito de equilíbrio entre vida e trabalho. Nós tendemos a pensar no trabalho como uma coisa e na vida como outra. No entanto, não precisa ser assim. Após ter dirigido até seu trabalho e estacionado o carro, você pode escolher entre caminhar de maneira consciente e feliz até seu escritório, ou caminhar de maneira distraída, com pressa.
A distância a ser vencida será a mesma. Se você souber como caminhar, como estar presente para si mesmo enquanto estiver caminhando, cada passo que der lhe trará alegria e felicidade. A cada passo, você poderá liberar a tensão do seu corpo. A cada passo, você poderá palpar as maravilhas da vida. Ao caminhar de maneira consciente, você investe tudo de si na caminhada e fica atento a cada passo. É você quem está andando, e não sendo empurrado pela energia do hábito. Você mantém sua soberania. Você é o rei ou a rainha das próprias decisões. Você caminha porque quer caminhar, e a cada passo você se sente livre. Você dá cada passo com um propósito, e cada passo consciente o deixa em contato com as maravilhas da vida disponíveis no aqui e agora. Caminhando dessa maneira, você investe corpo e mente de maneira integral em cada passo. É por isso que, ao caminhar, você não pensa. Caso contrário, o pensamento roubaria a caminhada de você. E você não fala nada, pois a fala também roubaria a caminhada de você. Caminhar assim é um prazer. Quando a mindfulness e a concentração estão vivas no seu interior, você pode ser quem realmente é plenamente. Você não se perde. Você caminha como um Buda. Sem mindfulness, você poderá encarar a caminhada como uma imposição, uma obrigação. Com ela, você enxerga a caminhada como vida. Da mesma forma, ao lavar a louça após o jantar, a maneira como você lava a louça determina se está fazendo isso por obrigação ou como parte integrante da vida real naquele momento. Existe uma maneira de lavar a louça que nos permite desfrutar cada minuto. Quando você limpa o chão, quando prepara seu café da manhã, se souber fazer tudo isso com mindfulness, será vida, não trabalho. As pessoas que insistem em separar vida e trabalho passam grande parte do seu tempo sem viver. Nós precisamos encontrar maneiras de trazer mindfulness, espaço e alegria a todas as nossas atividades, e não apenas quando fazemos algo que parece divertido ou quando estamos meditando. Se incluirmos a mindfulness em todos os momentos de nossa vida, 5 minutos por vez, a linha imaginária entre vida e trabalho desaparece, e cada segundo dos nossos dias será tempo para nós mesmos. Dizem ser um milagre caminhar solto no ar, sobre as águas ou o fogo. Porém, na minha opinião, caminhar sobre a terra é o verdadeiro milagre. A Mãe Terra por si mesma é um milagre. Cada passo é um milagre. Dar passos conscientes em nosso lindo planeta pode nos trazer a cura e a felicidade. Meditar caminhando é uma maneira maravilhosa de voltarmos ao presente e à vida. Ao praticar a meditação caminhando, esteja completamente consciente dos seus pés, do chão e da conexão entre eles. Permita que sua respiração seja natural. Sincronize seus passos à sua respiração, não o contrário. Dê uns poucos passos ao inspirar, depois uns poucos passos ao expirar. A expiração costuma ser mais longa, e você poderá precisar de mais passos nesse momento. Em certos locais, sobretudo quando não existe muita gente ao nosso redor, pode ser especialmente curativo caminhar lentamente, dando um passo ao inspirar e outro ao expirar. A cada inspiração e expiração, repita: para dentro e para fora ou cheguei em casa. A cada passo, você chegará à sua verdadeira casa, que é o momento atual. Se você se sente perdido, se está no meio de uma situação caótica, ou mesmo se está se sentindo um pouco indisposto, não se preocupe. Você não precisa fazer nenhum esforço para praticar a respiração consciente, nem para praticar a meditação sentada ou caminhando. A respiração por si só é suficiente. Sentar-se é suficiente. Caminhar é suficiente. Permita-se ser um com a ação. Seja a sua caminhada, e nada mais.
Certo dia, em 2003, eu estava na Coreia, e iria liderar uma meditação caminhando pelas ruas de Seul. Eram muitos os participantes. Porém, como havia uma série de fotógrafos e repórteres se espremendo à nossa frente, eu não conseguia começar. Então disse: querido Buda, eu desisto. Por favor, caminhe por mim. E dei um passo. Logo depois, um caminho se abriu e fui capaz de seguir em frente. Após tal experiência, escrevi os versos a seguir, e sempre os uso nas minhas meditações caminhando. Use você também, pois eles podem ser úteis. Deixe Buda respirar. Deixe Buda caminhar. Eu não preciso respirar, eu não preciso caminhar. Buda está respirando. Buda está caminhando. Eu desfruto a respiração. Eu desfruto a caminhada. Só existe a respiração. Só existe a caminhada. Não há aquele que respira. Não há aquele que caminha. Quanto mais praticarmos a volta para nós mesmos, quanto mais tempo dedicarmos a mindfulness, mais atentos estaremos ao nosso sofrimento. Embora a respiração consciente e a calma nos deixem em contato com a alegria, também costumam nos deixar em contato com a dor, sobretudo a respiração consciente, pois nos tornamos mais cientes do sofrimento que tentávamos esconder. Temos uma tendência natural a fugir do sofrimento. Porém, na ausência de sofrimento, não poderíamos nos desenvolver completamente como seres humanos. Ao nos aproximarmos intimamente do sofrimento, acabamos, na verdade, sofrendo muito menos, e o sofrimento pode ser mais facilmente transformado. Porém, se decidirmos continuar fugindo do sofrimento, enterrando-o nas partes mais recônditas da nossa mente, ele se perpetuará. Se nunca sofremos, não existe base nem ímpeto para desenvolvermos a compreensão e a compaixão. O sofrimento é muito importante. Devemos aprender a reconhecer e até aceitar o sofrimento, pois estarmos atentos a ele nos ajuda a crescer. Muitas vezes evitamos o silêncio, acreditando que, dessa forma, evitaremos o sofrimento. Porém, na realidade, reservar um tempo de silêncio para regressarmos a nós mesmos, com consciência, é a única maneira de ajudar a curar nosso sofrimento. Grande parte dos meus ensinamentos tem como objetivo ajudar as pessoas a reconhecerem seus sofrimentos, aceitá-los e transformá-los. E isso é uma arte. Devemos ser capazes de sorrir em paz frente ao sofrimento, da mesma forma como sorrimos ao ver uma poça de lama porque sabemos que só com ela, sabendo como aproveitá-la, podemos cultivar as flores. Podem haver grandes fontes de sofrimento e dores emocionais que permanecem conosco por muito mais tempo que a ferida que as causou. Em francês, existe o que se chama les petites misères, pequenos sofrimentos que nos afligem dia após dia. Quando o sofrimento se transforma em prisão, seja por conta de grandes problemas ou de petites misères, devemos saber como reconhecê-lo e aceitá-lo. O sofrimento que sentimos pode ter sido transmitido por nossos pais, mães ou ancestrais. Quando somos capazes de reconhecê-lo, aceitá-lo e transformá-lo, não fazemos isso apenas para nós mesmos, mas também por nossos pais, mães e ancestrais. A dor é inevitável. Ela está em todos os lugares. Além do nosso sofrimento individual e coletivo como seres humanos, existe também o sofrimento natural. Desastres naturais e não naturais acontecem diariamente ao redor do mundo. Tsunamis, queimadas, fome, guerras. Crianças inocentes morrem todos os dias por falta de água potável, comida ou remédios. E nós estamos conectados a tais sofrimentos, mesmo não os vivenciando diretamente. Quando aquele bebezinho, aquela senhora, aquele jovem ou aquela jovem morrem, de certa maneira,
morremos junto com eles. Ainda assim, teimamos em continuar vivos, e isso quer dizer que essas pessoas também continuam vivas de algum modo. Isso é a meditação. Entender essa verdade profunda nutre em nós o desejo de viver de uma forma que possa ajudar os demais igualmente vivos. Quando entramos em nossa casa, podemos relaxar, soltar os cabelos e ser nós mesmos. A sensação é agradável, confortável, de segurança e felicidade. Em casa, a solidão pode desaparecer. Mas onde realmente fica a nossa casa? Nossa verdadeira casa é o que Buda chamou de ilha de nós mesmos, o local mais pacífico em nosso interior. Muitas vezes, não notamos onde fica esse lugar. Nós nem sabemos quem realmente somos, pois nosso ambiente interno e externo está repleto de ruído. Precisamos de alguma calma para descobrir essa ilha de nós mesmos. Sempre que você se sentir mal, agitado, triste, com medo ou preocupado, é hora de empregar a respiração consciente e voltar para casa, para a sua ilha de mindfulness. Se você pratica mindfulness com regularidade, voltando à sua ilha quando não está atravessando momentos difíceis, ao surgir um problema real, será muito mais fácil e agradável encontrar o caminho de volta à sua casa. Você tem sorte, pois conhece a prática da mindfulness. Por favor, faça bom uso dessa prática para fortalecer a conexão com seu verdadeiro lar. Não espere ser atingido por uma onda enorme para tentar nadar de volta à sua ilha. Exercite o máximo que puder, vivendo os momentos mais banais de sua vida de maneira consciente. Depois, quando, inevitavelmente, os momentos difíceis surgirem, voltar para casa será algo fácil e natural. Caminhar, respirar, sentar-se, comer e tomar chá com consciência, tudo isso são práticas concretas de refúgio que podemos desfrutar várias vezes ao dia. Se você tem a semente da mindfulness no interior do seu corpo, essa semente não desaparece nunca. Suas inspirações e expirações estão sempre disponíveis. Você tem uma ilha no interior de si mesmo. Refugiar-se nessa ilha, através da mindfulness, é uma questão de exercício diário. No Vietnã, havia um monge conhecido como monge coqueiro, pois ele gostava de escalar coqueiros para praticar meditação sentado sobre uma plataforma ao topo. Era mais fresco lá em cima. Ainda jovem, ele estudou na França e se formou em engenharia. Porém, quando voltou ao Vietnã, onde a guerra já era uma realidade, desistiu de ser engenheiro. Ele quis ser monge e treinou para isso. Esse jovem escreveu uma carta em homenagem a Thich Nhat Hanh, uma estudante de direito amiga minha que se imolou pedindo o fim da guerra. Ele disse: "Eu estou me queimando como você. A única diferença é que estou me queimando mais lentamente." O que ele quis dizer é que sua vida também seria integralmente dedicada a pedidos de paz. O monge coqueiro fez muitas coisas para propagar a paz. Certa vez, organizou um centro de práticas no delta do rio Mekong e pediu a várias pessoas que se juntassem a ele numa meditação sentada. Ele coletou balas e fragmentos de bomba caídos na região e com eles construiu um grande sino, um sino de mindfulness. O monge dependurou o sino no centro de práticas e convidava-o a tocar durante o dia e durante a noite. Ele escreveu um poema que dizia: "Queridas balas, queridas bombas, eu as ajudei a se reunirem para que me ajudem a praticar. Em sua vida anterior, vocês mataram e destruíram. Porém, nesta vida, vocês estão clamando para que as pessoas se despertem, para que a humanidade se desperte, estão clamando pelo amor, pela compreensão." E convidava o sino a tocar todas as noites e todas as manhãs. A própria existência desse sino era um símbolo de que a transformação era possível. Certo dia, ele foi ao palácio presidencial com a ideia de entregar uma mensagem de paz. Os guardas não permitiram sua entrada.
Ao ver que conversando não resolveria nada, o monge ficou em silêncio. Ele se instalou e passou a dormir às portas do palácio. Ao seu lado, havia uma jaula. Dentro dela, um gato e um rato que tinham aprendido a conviver e ser amigos. O gato não comeu o rato. Um dos guardas lhe perguntou: "Por que você está aqui?" E o monge coqueiro respondeu: "Eu quero mostrar ao presidente que até um gato e um rato podem conviver em paz. E queria que todos se perguntassem: se um gato e um rato podem conviver em paz, por que não os humanos?" O monge coqueiro passou um bom tempo sozinho, em silêncio. Seu desejo era ser parte da criação de um ambiente mais pacífico para o país, e para fazer isso ele deveria manter sua clareza, nunca se distrair. Algumas pessoas o chamavam de louco. Mas eu não concordo. Eu o vejo como um ativista pela paz que vivia solidamente em sua ilha de si mesmo. Quando escutam o termo ilha de si mesmo, as pessoas costumam pensar que devem viver sozinhas, distantes dos demais e de tudo que não faz parte de suas vidas. Porém, essa prática, essa espécie de viver sozinho, não implica o afastamento de todos. Significa simplesmente que você está firmemente estabelecido no aqui e agora, ciente de tudo o que acontece no presente. Com o mindfulness, você está ciente de todas as coisas, todas as sensações, todas as percepções vindas do seu interior, assim como de tudo que estiver acontecendo em sua comunidade. Você está sempre consigo e não perde a si. Eis a maneira mais profunda de viver uma vida de solitude. Praticar a solidão é praticar estar presente neste momento singular, não ser refém do passado, não ser carregado pelo futuro, e acima de tudo, não se deixar levar pela multidão. Você não precisa ir a uma floresta. Você pode viver no meio de outras pessoas, pode ir ao supermercado, pode caminhar na companhia de mais gente, e ainda assim, desfrutar do silêncio e da solidão. Em nossa sociedade atual, com tantas coisas clamando nossa atenção e exigindo uma reação, a solidão interior é algo que precisamos cultivar. É bom passar um tempo fisicamente sozinho a cada dia. É possível que você imagine que só é feliz ao lado de outras pessoas, conversando e dando risada. No entanto, a alegria e a felicidade também podem ser grandiosas na solidão. Tão grandes que você será mais capaz de compartilhá-las. Ao experimentar grande alegria e felicidade na solidão, você terá muito o que oferecer. Sem a capacidade de permanecer sozinho, você fica cada vez mais esgotado. Sem poder se nutrir o suficiente sozinho, você não terá muito a oferecer aos demais. É por isso que aprender a viver em solidão é tão importante. A cada dia, separe um tempo para estar fisicamente sozinho, pois isso facilita a prática da autonutrição e observação profundas. E não estou dizendo que é impossível estar sozinho e observar-se profundamente em meio a uma multidão. É possível. Mesmo sentado no meio de um mercado lotado, você pode estar sozinho e não se deixar levar pela multidão. Você continua sendo você mesmo, continua sendo o seu próprio mestre. Da mesma maneira, você poderá continuar sendo você mesmo enquanto participa de um animado debate, até mesmo em meio a uma forte emoção coletiva. Você continuará firme e seguro em sua própria ilha. Eis as duas dimensões da solidão, e as duas são importantes. A primeira é estar fisicamente sozinho. A segunda é a capacidade de ser você mesmo e manter-se centrado, mesmo estando no meio de um grupo. É por encontrar conforto na solidão que você consegue se comunicar com o mundo. Eu me sinto conectado a você porque estou sendo realmente quem sou. É muito simples. Para nos relacionarmos verdadeiramente com o mundo, primeiro devemos voltar e nos relacionarmos conosco. Todos carregamos blocos de energia no interior de nossos corpos.
A energia do hábito é a energia inconsciente que nos faz repetir o mesmo comportamento milhares de vezes. Ela nos leva a sair correndo, a estar sempre fazendo alguma coisa, a nos perdermos nos pensamentos sobre o passado ou o futuro e a culpar os demais pelo nosso sofrimento. Ela interfere em nossa capacidade de estarmos em paz e sermos felizes no aqui e agora. A energia do hábito nos foi transmitida por várias gerações de ancestrais, e continuamos a reforçá-la. Ela é muito poderosa. E nós somos suficientemente inteligentes para saber que, se fizermos certa coisa, se acusarmos alguém, nosso relacionamento será danificado. E não queremos fazer essas coisas. Porém, ao nos encontrarmos em uma posição de tensão, falamos ou fazemos o que sabemos ser destrutivo. Por quê? Porque isso é mais forte do que nós. A energia do hábito nos mantém reféns o tempo todo. É por isso que a prática da mindfulness tem como objetivo nos libertar da energia do hábito. Certo dia, na Índia, eu estava com um amigo em um ônibus. Nós visitávamos as comunidades Dalit. Juntos, viajamos a muitos estados indianos para oferecer oficinas de prática da mindfulness, palestras abertas e retiros. A paisagem do lado de fora do ônibus era linda, com palmeiras, templos, búfalos e campos de arroz. Eu estava adorando tudo, mas meu amigo parecia muito tenso. Ele não estava se divertindo tanto quanto eu. Ele sofria, e eu lhe disse, meu querido amigo, não há motivo para se preocupar agora. Eu sei que você só quer que minha viagem seja agradável, e quer me fazer feliz. Mas saiba que eu estou feliz neste momento. Portanto, divirta-se. Recoste-se na poltrona. Sorria. A paisagem é muito bonita. Ele respondeu, tudo bem, e se sentou de maneira mais confortável em seu assento. Porém, quando voltei a olhar para ele, alguns minutos mais tarde, notei que estava tão tenso quanto antes. Ele continuava preocupado, temeroso, irrequieto, e não conseguia se livrar dos sofrimentos, que existiam há muitos milhares de anos. Ele não era capaz de se conectar com o presente, não era capaz de entrar em contato profundo com a vida. Isso era minha prática, e continua sendo. Ele não conseguia alcançar a si mesmo. Hoje ele tem uma família, um lindo apartamento e um bom trabalho, mas continua arrastando todas as suas energias do hábito, todo o sofrimento dos seus ancestrais de milhares de anos. Ele sofria durante o dia e sofria durante a noite. Até em sonhos ele sofria, e não era capaz de deixar tudo isso de lado e relaxar. Nossos ancestrais talvez tenham tido mais sorte que os dele, mas muitos de nós são assombrados pelos mesmos motivos. Não nos permitimos relaxar e estar presentes no aqui e agora. Por que temos de viver correndo, até na hora de preparar o café da manhã, até na hora do almoço, enquanto caminhamos, quando estamos sentados? O tempo todo, sempre há algo nos movendo para lá e para cá. Para onde estamos correndo? Buda tocou nesse tema de maneira bem clara. Ele disse, não agonize por conta do passado, pois o passado já passou. Não se preocupe com o futuro, pois o futuro ainda não está aqui. Só existe um momento para que você esteja vivo, e esse momento é o presente. Volte ao presente e viva esse momento profundamente, pois assim você será livre. Existem dois tipos de nós. O primeiro nó é formado por nossas noções e ideias, nossos conceitos e conhecimentos. Todo mundo tem suas noções e ideias, mas, quando nos tornamos seus reféns, não somos livres, não podemos alcançar a verdade na vida. O segundo tipo de nó é formado por nossas aflições e hábitos de sofrimento, como o medo, a raiva, a discriminação, o desespero, a arrogância.
E tudo isso deve ser removido para que sejamos livres. Esses dois nós, que estão profundamente enraizados em nosso cérebro e consciência, nos mantêm prisioneiros e levam-nos a fazer coisas contra nossa vontade e a dizer o que não queremos. Portanto, não somos livres. Sempre que fazemos algo que não queremos verdadeiramente, apenas por um medo habitual ou por uma má associação de noções e ideias, não somos livres. Enquanto lê este livro, enquanto medita, você não o faz para aprender noções e ideias. Na verdade, você faz tudo isso para se livrar de noções e ideias. Não troque noções e ideias antigas por um novo conjunto delas. Pare de viver atrás de uma noção de felicidade, chega de trocar uma ideia por outra. Todos temos nossos padrões de comportamento, energias de hábito muito enraizadas em nós. Todo dia permitimos que tais energias invisíveis governem nossas vidas. Agimos e reagimos sob a influência dessas tendências que vivem em nosso interior. No entanto, nossas mentes são naturalmente flexíveis. Como dizem os neurocientistas, nossas mentes podem ser moldadas. Podemos transformá-las. Ser capaz de parar e estar atento ao presente é parte da definição de felicidade. Não é possível ser feliz no futuro. E isso não tem nada a ver com crença, mas com experiência. Quando detemos o corpo, o falatório mental parece mais alto. Quando detemos o falatório mental, que é uma constante agitação cognitiva, percebemos um espaço livre, que nos permite viver nossas vidas de uma maneira radicalmente nova e satisfatória. Não podemos ser felizes sem espaço para o silêncio. Eu sei disso por observação direta e experiência própria, não preciso que a máquina de um neurocirurgião me diga. Quando vejo alguém caminhando, normalmente sou capaz de dizer se essa pessoa é feliz ou não, se está em paz ou não, se está amando ou não. Sem o silêncio, não vivemos o presente, e o presente é nossa melhor chance de encontrar a felicidade. Na época de Buda, havia um homem chamado Angulimala. Ele foi um notório assassino em série, sofreu muito e vivia tomado pelo ódio. Certo dia, chegou a uma cidade e todo mundo ficou em pânico. Quando isso aconteceu, Buda e sua comunidade estavam por perto, e Buda foi a essa cidade fazer sua colheita matinal de víveres. Um dos moradores implorou: "Querido professor, é muito perigoso caminhar nesta rua. Venha para dentro da nossa casa. Eu vou lhe oferecer algo para comer. Angulimala está por aqui." E Buda respondeu: "Está tudo bem. A minha prática é caminhar pelas ruas, visitando não apenas uma, mas várias casas. E não estou aqui apenas em busca de comida para hoje, mas também para entrar em contato com as pessoas, para dar a elas a oportunidade de praticar a caridade quando se sentirem comovidas e para oferecer-lhes meus ensinamentos." Portanto, Buda não cedeu aos pedidos nervosos do seu seguidor. Buda tinha paz suficiente, força espiritual e coragem para seguir em frente com sua prática. Além disso, antes de ser ordenado monge, ele foi um ótimo praticante de artes marciais. Buda segurou sua tigela em paz, concentrado, e caminhou de maneira consciente, desfrutando cada passo. Com sua ronda terminada, ele começou a caminhar no meio da floresta, e ouviu o som de alguém correndo atrás de si. Era Angulimala. Pela primeira vez, Angulimala via alguém desprovido de medo. Qualquer outra pessoa teria saído correndo o mais rápido possível, exceto os pobres coitados que ficavam literalmente paralisados pelo medo. No entanto, com Buda, a situação era muito diferente. Ele continuou andando, imperturbável. Angulimala estava morto de raiva por encontrar alguém que não o temia. Buda estava consciente, ele sabia qual era a situação.
Mas suas pulsações eram estáveis, não havia adrenalina correndo por suas veias. Ele não estava decidindo se deveria lutar ou sair correndo. Manteve a compostura. Buda tinha muita prática. Quando Angulimala chegou bem perto, disse: Monge, monge, pare. Mas Buda continuou caminhando calmo, sereno e nobre. Ele era a personificação da paz, da falta de medo. Angulimala se postou ao lado de Buda e perguntou: Monge, por que você não parou? Eu pedi que você parasse. Sem deixar de caminhar, Buda respondeu: Angulimala, eu já parei há muito tempo. Foi você quem não parou. Angulimala ficou assustado. O que você está querendo dizer? Você continua andando, e diz que parou. Então Buda revelou a Angulimala o verdadeiro significado de parar. Ele disse: Angulimala, não é bom seguir em frente com o que você está fazendo. Você sabe que está causando muito sofrimento para si mesmo e para várias outras pessoas. Você precisa aprender a amar. Amar? Você está falando sobre amor comigo? Os seres humanos são muito cruéis. Eu odeio todos eles. E quero matá-los. O amor não existe. E Buda disse, em tom gentil: Angulimala, eu sei que você sofreu bastante, e sei que a sua raiva e o seu ódio são muito grandes. Porém, se olhar à sua volta, você verá pessoas gentis e amorosas. Você já esteve com os monges e noviças da minha comunidade? Já encontrou algum dos meus aprendizes? Eles são muito compassivos, muito calmos. Isso ninguém pode negar. Você não deveria se fechar para a verdade de que o amor existe e de que as pessoas são capazes de amar. Angulimala, pare. Angulimala respondeu: é tarde demais. Já é tarde demais para que eu pare. Ainda que tentasse, as pessoas não permitiriam. Elas me matariam no mesmo instante. Se quero viver, não posso parar jamais. Ao que Buda disse: querido amigo, nunca é tarde demais. Pare agora. Eu vou oferecer ajuda, vou ser um amigo para você. Nosso sangue o protegerá. Ao ouvir isso, Angulimala jogou sua espada no chão, ajoelhou-se e pediu para ser aceito na Sangha, a comunidade de Buda. Angulimala tornou-se o profissional mais diligente da comunidade. Ele se transformou totalmente e virou uma pessoa altamente gentil, a personificação da não-violência. Se Angulimala pôde parar, todos podemos. Ninguém está mais ocupado, mais ansioso, mais louco do que ele estava quando era um assassino. E não podemos encontrar a paz do silêncio sem antes pararmos. Correndo cada vez mais rápido, exigindo cada vez mais de nós mesmos, nunca a conseguiremos alcançar. Não a encontraremos em lugar algum senão aqui. Quando realmente paramos o movimento e o ruído interno, encontramos um silêncio curativo. O silêncio não é privação, não é um vazio. Quanto mais espaço abrirmos para a tranquilidade e o silêncio, mais teremos a oferecer a nós mesmos e aos demais. Enquanto lutava contra sua última doença, Buda sabia que muitos discípulos se sentiriam perdidos quando ele morresse. Por isso, ensinou-os a não depender de nada que viesse de fora, mas que se refugiassem em suas ilhas interiores. Quando praticamos a respiração consciente e produzimos mindfulness em nosso interior, descobrimos um sábio habitante lá dentro, que nos guia em direção à ilha de nós mesmos. Sua ilha também contém pássaros, árvores e riachos, assim como a terra firme. E não existe linha divisória entre dentro e fora. Se você não está lá, se não é realmente você em sua ilha, não há contato verdadeiro com o mundo exterior. Entrar em contato profundo com o interior significa entrar em contato profundo com o exterior,
e vice-versa. A conexão genuína só é possível quando temos mindfulness e concentração suficientes. Portanto, para voltar à sua ilha interior é necessário, antes de mais nada, gerar mindfulness e concentração. No Plum Village, temos uma canção que se chama A Ilha de Si Mesmo. Você poderá utilizá-la como meditação guiada quando estiver sentado ou caminhando com consciência. Inspirando, eu volto à ilha que existe dentro de mim. Existem lindas árvores no interior da ilha. Existem claros riachos. Existem pássaros, luz do sol e ar fresco. Expirando, eu me sinto seguro. Eu gosto de voltar à minha ilha. O que é a observação silenciosa? Então, se ajustem a uma posição confortável e vamos começar. Existem práticas de meditação, em várias tradições diferentes. Então, existem meditações sentado, em pé, em movimento, meditação em silêncio, de olho aberto ou de olho fechado. Uma abrangente variedades e que será muito gratificante que vocês conheçam essas variedades, para saber aquilo que mais se adita às suas necessidades, e que mais vos levam profundamente para dentro de vós mesmos. Vamos tratar agora de um tipo de meditação que é meditação em silêncio, em que você simplesmente vai sentar e se observar. Nesse tipo de meditação, vocês não buscam nenhuma experiência, não entram na meditação pensando que precisam silenciar a mente, ou que precisam sair mais calmos, ou que precisam de alguma coisa, ou seja, vocês não buscam objetivos ou experiência alguma na meditação. O que você vai buscar nesse tipo de meditação, ou o que você vai experienciar nesse tipo de meditação, é justamente aquilo que se apresenta no presente. Você vai tentar perceber a natureza das coisas, que é a impermanência de tudo que existe neste mundo, ou seja, você vai perceber no seu corpo. Por exemplo, se você está sentado aqui, e você fica imóvel, você vai perceber que vai aparecer um desconforto no seu corpo, talvez. E se você observa isso e consegue estar presente nesse processo, você vai perceber a natureza do desconforto, a natureza da dor, e você vai perceber que uma hora isto vai passar. Também os seus pensamentos, você vai olhar os seus pensamentos aparecendo, e eles vão aparecendo e surgindo, e se desfazendo. Os sentimentos também, a mesma coisa. Uma hora pode ser que vai te dar uma frustração intensa, vai vir um sentimento de desconforto, tais como frustração, raiva, medo, etc. Por que você não aguenta mais ficar aqui sentado de olho fechado? Você quer terminar logo com isso. E se você está ali simplesmente disposto a observar o que surge, você vai perceber que o desconforto, os pensamentos, os sentimentos, tudo isso vão aparecer e vão embora por si só, ou seja, não é nada que você precise lutar contra, ou precise chegar em algum estado para evitar tudo isso, negar todos os sentimentos. Você apenas está ali, presente, na experiência, observando a natureza do fluxo, a natureza das coisas que aparecem e desaparecem. E a partir daí é que você começa realmente a trazer um estado de presença muito intenso, e você consegue levar isso para o seu dia a dia, ou seja, estar presente nas experiências, qualquer coisa que você faça. Se você está fazendo o seu almoço, cortar ali cada alimento, estando presente na experiência, porque aquela é uma experiência que você vai imaginar já. Você está ali cortando uma hora, acabou de cortar, você vai para se partir para outra coisa. Então como que eu consigo estar presente na experiência percebendo tudo o que acontece nessa experiência, aprendendo com tudo o que acontece nessa experiência, percebendo a natureza fluida da vida, percebendo a impermanência, nada é permanente, nada é fixo, tudo flui, tudo se transforma. Então como que a gente vai? Qual é a abordagem nesse tipo de meditação? Esse tipo de meditação em silêncio e aqui eu estou propondo aqui hoje, vai ser uma meditação em que você vai sentar num lugar confortável, seja numa cadeira, seja numa poltrona,
seja no sofá, no chão, numa almofada, como você preferir, e vai manter a sua coluna ereta e a cabeça alinhada com seu tronco. Aqui eu vou falar sobre a meditação, sobre o processo e tudo mais, mas eu convido você a fazer essa meditação. Separa um tempinho para você fazer esse tipo de experiência, esse tipo de meditação. Você simplesmente vai sentar, você vai manter a coluna ereta, você vai alinhar a cabeça com seu tronco e você vai começar a respirar de forma um pouco mais profunda. Então fazendo inspirações mais longas e expirações mais longas. E tudo o que você tem que fazer é se livrar das suas expectativas, de achar que a meditação tem que ser de algum jeito. E, por exemplo, achar que eu tenho que diminuir os meus pensamentos, que eu tenho que parar de pensar na meditação. Então se desfaz dessa expectativa, não tem nada que precise acontecer, só você sentar em silêncio. E quando você faz isso, você começa um processo de percepção. Primeiro do seu corpo, tenta perceber o seu corpo sentado, o apoio da base, como que é esse apoio, o peso do corpo, como que você sente a gravidade atuando no seu corpo, sente essa experiência, depois você percebe como seu corpo ocupa o espaço onde você está num espaço muito grande, você está num quarto pequenininho, como que o seu corpo se distribui nesse espaço, e depois você vai sentindo internamente no seu corpo, como que é sentir, por exemplo, o seu braço, e não só a pele aqui por fora, mas dentro, como que é se sentir por dentro, e você vai fazendo isso com cada parte do seu corpo, os braços, como que eu sinto os meus braços, os dedos das mãos, como que pulsa lá dentro o sangue, será que eu consigo perceber o fluxo do sangue no meu corpo? Será que eu consigo perceber o meu músculo lá dentro? Como que é isso nas pernas? Como que é essa sensação no meu tronco? Será que eu consigo perceber os meus órgãos? E lembra, sem expectativa, ou seja, não queira sentir, sinta, esteja ali. Não crie uma projeção do que é sentir o fluxo, do que é sentir o músculo. Apenas sinta o que tiver aqui. No começo isso vai ser um pouco complicado para você. Se você não tem experiência, pode ser muito abstrato para você, mas esteja ali, presente, percebendo o corpo por dentro. E depois você começa a sutilizar essa percepção. Então a gente sai do denso, a gente sai do corpo. E a gente começa a perceber quais os pensamentos que surgem. E por que eles surgem? E se a gente começar a observar os nossos pensamentos, a gente acha que a gente tem muitos pensamentos, ao longo dos dias. Se pegar um mês, nossa, pensei um monte de coisa, mas se você conseguir observar os seus pensamentos, você vai perceber que a gente cai muito num ciclo, em que a gente sempre pensa mais ou menos nas mesmas coisas ali, no nosso campo. Está rodando mais ou menos os mesmos pensamentos. Obviamente vem coisas novas e tudo mais, mas tem muita coisa que se repete ali. E por que ele surge? Quando ele surge esse pensamento, o que ele traz de sentimento para você? É agradável? É desagradável? Te dá medo? Te dá alegria? O que surge? Então, primeiro, processo de perceber o corpo internamente, perceber tudo que você consegue perceber no plano físico, depois de você perceber a sua mente, e você vai perceber os sentimentos que surgem, e quando surge o sentimento, principalmente quando você está começando a meditar, pode ser que surja esse sentimento de saco cheio, né? Você fica com raiva da meditação. Você não aguenta mais, fica aqui, passou só 5 minutos, e você já não aguenta mais ficar aqui sentado, porque é muita coisa que está acontecendo na sua cabeça, mas esteja presente na experiência. Então lembra, sentar em silêncio é simplesmente estar presente na experiência. Observa também essa frustração que surge e observa ela indo embora, se coloca num lugar de observador.
em que você não se identifica com nada que surge. Você não se identifica com seu corpo. Você não se identifica com seus pensamentos. Você não se identifica com os sentimentos que surgem. Você observa tudo isso entendendo que nada é fixo, nada é permanente, tudo é um fluxo. E você está aqui observando esse fluxo, em silêncio, respirando. Não precisa fazer isso durante 1 hora, nem durante 30 minutos. Você faz isso gradualmente, então você pode começar com 1 minuto. Você coloca o seu relógio para despertar. Dali 1 minuto. Nesse 1 minuto não faz mais nada além de se observar, e com o tempo você vai aumentando. 5 minutos. Medita por algum tempo ali. Uma semana durante 5 minutos. Na próxima semana passa para 10 minutos. Vê como que é para você. Vai aumentando gradualmente. Vai percebendo esse processo acontecendo gradualmente. Porque não tem pressa também. Você não precisa chegar em, nossa, eu consigo meditar 1 hora. Porque se a gente está num processo de observação, e eu consigo gradualmente aumentar isso, eu vou levar essa observação também para o meu dia. Então o processo meditativo ele não vai acontecer só quando eu estou sentado aqui em silêncio. Ele pode acontecer em todas as atividades que eu estiver fazendo. Isso vai gradualmente se alargando, então também não pode ser de achar de novo nas expectativas, de achar que você tem que fazer tantos minutos de meditação. E também ao longo desse processo, percebe a sua motivação. Tem dias que você vai estar super motivado, que você vai sentar, vai ser uma delícia a meditação. Tem dias que você vai estar extremamente desmotivado, mas mesmo assim nesses dias em que você não estiver muito motivado, tenta agir em alguns minutos e observar. Observar esse sentimento. Observar tudo que surge. Porque a gente não vai tentar negar nada, a gente quer justamente estar presente. Então essas são algumas dicas dessa técnica de meditação em silêncio, que é uma técnica de observação apenas. Você não precisa fazer nada além de estar presente e respirar. Os budistas incentivam a prática diária da meditação como forma de equilíbrio, reforço da saúde mental, e até mesmo de ajuste do corpo físico, ajudando na cura ou prevenindo doenças. Por que acreditam que é tão importante? Como funciona? A ciência tem meditado sobre este assunto e buscado explicações sobre o que causaria o efeito benéfico em cada praticante. Uma das hipóteses é que a meditação teria um efeito reorganizador, semelhante ao que ocorre quando reiniciamos um computador. O que já se sabe efetivamente é que a meditação funciona de fato para a prevenção e auxilia no tratamento de doenças graves como o câncer, e é ainda mais eficaz na prevenção e tratamento de desordens psíquicas, como ansiedade e síndrome do pânico. Deixando de lado a ciência convencional e as explicações sobre o mecanismo, que ainda serão descortinadas oportunamente, vamos refletir sobre o sentido filosófico e espiritual por trás da prática, e por que nos faz tão bem. A mente produz invariáveis manifestações autônomas, sem nosso controle consciente, em forma de imagens e sensações. Estas manifestações são fruto de diversas experiências, desde traumas e lembranças desagradáveis, que ativam sistemas neurológicos programados para dar respostas químicas e manter o corpo alerta ou sob vigilância extrema, causando transtornos de toda a ordem, até temores e desejos, diante das lutas e do dia a dia. Estas situações ou experiências podem ser algo de que nos lembremos conscientemente, ou estarem guardadas nos cantos mais obscuros de nossa psique. Estas manifestações autônomas são trazidas à consciência em forma de fantasias, sensação de medo e necessidades urgentes, ansiedade, lembranças, irritações e perturbações de toda espécie. Mesmo situações consideradas positivas como lembranças de uma boa experiência, ou a reflexão sobre uma determinada situação, não são mais que a manifestação, consciente ou inconsciente, de eventos do passado,
pois partem de elementos de experiências já vividas, seja experiências concretas ou apenas conceitos absorvidos pela enxurrada de dados e informações que bombardeiam a mente o tempo todo. Ainda quando a mente está trabalhando em algo que julga ser um tema futuro, está na verdade processando o passado. E este é o vilão em quem vamos nos concentrar. Estas manifestações ou impulsos da mente, baseadas no passado, são amarras, grilhões que mantêm a mente e o corpo presos ao que já se sabe ou se experimentou. Se a experiência foi desagradável, a mente se perde na reflexão de como evitá-la ou como foi ruim. Se a experiência foi agradável, a mente se perde na tentativa de perpetuá-la ou repeti-la. Pode haver inúmeras variações, mas o foco será sempre o mesmo. Este processo na maioria das vezes não é consciente, no entanto baliza os caminhos da mente de maneira espantosa, impedindo-a de seguir em frente. Seguir em frente é descortinar novas ideias e ideais, buscar perguntas novas a respostas antigas e vice-versa. Tocar o que ainda não foi vislumbrado. Trazer para dentro de si formas de viver e compreender ainda não permitidas até então. Quando se segue em frente, descobrem-se soluções novas, pessoas novas, sentimentos novos. Abre-se uma porta, literalmente derrubam-se as barreiras psíquicas, que nos permite vislumbrar um universo inteiro de possibilidades nos campos espiritual, profissional e pessoal. Estas possibilidades trazem à tona realizações de ordem pessoal e coletiva de natureza transformadora. Permite-se a manifestação do novo. É através deste mecanismo que se dá a inovação e a evolução tecnológica e social. Por que os mais jovens tendem a ser mais inovadores? Não é porque sejam mais preparados, mais inteligentes. É porque na juventude a mente ainda não se encontra completamente balizada em experiências do passado. As estruturas mentais, via de regra, não represam ainda os prazeres ou temores resultantes de experiências boas ou ruins. Pelo contrário, vive no presente, onde o único fato importante é aquele que pode ser visto e vivido. Desta forma é mais fácil enxergar as potencialidades. Com o passar dos anos e do acúmulo de experiências, a mente tende a represar mais passado. Evita riscos. Busca cada vez mais de forma consciente, perpetuar o que pareceu uma boa experiência e evitar o que lhe parece ruim. Circunscreve o próprio crescimento a um conjunto de critérios. Critérios estes pobres e míopes, que limitam a existência ao mero comprar e vender, comer e vestir, ganhar e perder, para simplificar o raciocínio. A evidência maior da pobreza destes critérios é o fato de que a mente tende a ignorar solenemente um dado inevitável. Ao final vamos partir. Sempre. E ao partir vamos deixar mais do mesmo. Mais temores, mais fantasias, mais objetos que vão se tornar obsoletos, para serem substituídos e depois redescobertos e revividos, reforçando o ciclo da prisão da experiência. É sob este contexto que a meditação se mostra uma ferramenta absolutamente eficaz. Meditar implica em silenciar a mente, afastar as lembranças agradáveis ou desagradáveis, eliminar os temores, espantar os desejos, suprimir as fantasias e viver por alguns minutos ao menos, apenas o que está presente. Não é por acaso que uma das técnicas mais simples e eficazes de meditação é iniciar o processo observando a própria respiração. Isto ajuda a manter o foco no que existe naquele momento. A mente se fixa no tempo presente. E quando isto acontece, todo aquele universo de possibilidades encontra um canal de manifestação, ao mesmo tempo em que o abandono, ainda que temporário, daqueles critérios pobres e limitados, permite a compreensão de novas ideias e valores. As tendências, descobertas, transformações e uma infinidade de possibilidades não são elementos do futuro, mas do presente.
Quando a mente está presente, a conexão é inevitável e é inevitável o crescimento. Por mais paradoxal que pareça, seguir em frente é estar no presente, sempre. Abandone o futuro. Livre-se do passado. Liberte sua mente. Fim do áudio de um trecho do livro. O poder da tranquilidade. Uma respiração consciente. De Thich Nhat Hanh. Meditação. A arte de estar presente.